Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Essa semana eu quero dedicar esse tempo que nós temos aqui sobre um assunto que eu considero muito importante: como pacificar a nossa comunhão, a nossa vida familiar. Como ser um pacificador nas nossas casas, na nossa família. Como podemos fazer isso? E aí eu quero convidar você para juntos pensarmos em algumas alternativas que talvez possa fazer muito sentido. Eu não sei como está aí a sua casa, eu não sei como está no seu trabalho, eu não sei nada a respeito de como você está enfrentando os seus relacionamentos, se estão indo bem ou não tão bem, mas eu sei que o ato de comunicar é extremamente difícil, mas todos nós vivemos nos comunicando, não é verdade? E então eu queria dar aqui algumas dicas voltadas para o nosso lar, para a nossa casa. Como ser um pacificador lá na nossa casa, lá no nosso lar. Primeira coisa é que, olhando para o texto de Efésios capítulo 4, verso de número 29, já tem ali algumas dicas que poderá facilitar a nossa comunicação, a nossa convivência familiar. Veja o que diz o texto: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, verso de número 29. Queridos, eu vivo errando e pecando nesse assunto, comunicação. Eu não sou tão bom na comunicação. Eu falho e falho muitas vezes na comunicação. Se conversar com os meus filhos, conversar com a minha esposa, conversar com a minha família, vocês vão ouvir deles informações de que em algumas situações eu errei em me comunicar com eles. Mas veja que nós podemos aprender. Nós podemos desenvolver a habilidade em nos comunicar. Pensando nisso, eu quero dar aqui algumas dicas que servem para mim e também julgo servir para você no seu dia a dia. Em primeiro lugar, você deve entender que comunicar exige cuidados. E com o quê? Com o ato de falar. Porque a comunicação, ela está vinculada ao ato de falar e ouvir. É o que está escrito aqui em Efésios 4, verso 29. Não é mesmo? Comunicar-se exige certa habilidade. Por quê? Porque nem sempre aquilo que nós queremos transmitir é exatamente o que as pessoas querem ouvir naquele momento. Segundo lugar, todos nós possuímos audição seletiva. E basta acionar essa audição seletiva que complica toda a comunicação entre o locutor e o ouvinte. Então nós precisamos ter cuidado ao falar. Uma outra realidade é que uma fala fora de hora pode trazer muita dificuldade. Às vezes uma informação simples, ela pode trazer uma complicação gigante, simplesmente porque o locutor disse a coisa certa, do jeito certo, na hora errada e em lugar errado. Ou às vezes, nós nos excedemos no tom de voz e isso pode gerar uma grande dificuldade. Por fim, tente desenvolver uma habilidade comunicativa. Busque isso, porque nisso reside a saúde do nosso lar. Nós não devemos praticar comunicação de qualquer jeito. E não é de assustar que o ambiente familiar seja um dos principais nascedouros de crise. Por quê? Porque lá eu e você falamos tudo o que pensamos, do jeito que pensamos, na hora que pensamos. Muitas crises poderiam ser evitadas ou amenizadas se a comunicação fosse melhorada. O problema é que nem sempre sabemos como melhorar a nossa comunicação. Por isso, eu te dei essas dicas anteriores. Cuidado, seja habilidoso na hora de se comunicar. Cuidado, porque você e aquele que te ouve, ele possui audição seletiva e ele pode acionar a qualquer momento. Por fim,
cuidado com o que você vai falar e a forma como você vai falar, o lugar onde você vai falar, porque isso pode trazer grandes dificuldades. Desenvolva habilidade no falar. Faça como Efésios diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.